Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa que se você já conhece, já é de casa, já sabe, se não é, está chegando aqui agora, eu explico para você, é o programa que desnuda, que mostra tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Este programa ele é realizado dentro das dependências do tribunal para mostrar como é o dia a dia da Corte de Contas e os seus diferentes departamentos para levar de uma forma jornalística e pedagógica tudo aquilo que é realizado aqui dentro de uma maneira bastante simples para o público em geral. Nós gravamos esse programa diretamente do Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no coração da capital paulista, literalmente aqui na região da Sé. A transmissão ela acontece pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, incluindo o nosso canal no YouTube e também as plataformas de podcast. Nós também estamos na TV Alesp, toda sexta-feira, às 8h30 da noite. E claro, nosso conteúdo também é distribuído para mais de 100 TVs câmaras de todo o estado de São Paulo por meio da rede TCESP. E o programa Controle Externo de hoje conta com a presença da diretora de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, minha xará, Fernanda Borges Cade. Fernanda, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer imenso estar aqui com você hoje e participar para mostrar um pouquinho dos nossos bastidores. Que bacana, isso é muito bom, seja bem-vindo, o programa é justamente para isso. E hoje, em especial, falar sobre um assunto tão importante que é saúde, a qualidade de vida, aquilo que nós procuramos sempre e também no ambiente de trabalho, Sem né? dúvida. E a Fernanda, eu faço questão de apresentá-la aqui, se tiver algum equívoco no seu currículo, pode me corrigir, tá bom, Com Fernanda? certeza. Fernanda Borges Cade, formada em Administração pelo Mackenzie, Direito pela FAM, tem pós-graduação em Bioética, Ética Médica pela Faculdade de Medicina da USP e é mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, tá certo? Isso, certíssimo. Caramba, que carreira, não? Da administração para o direito para a saúde. Isso é muito bacana. E são quase 17 anos de experiência na vida pública, tendo iniciado sua carreira na Receita Federal do Brasil. Exatamente. E há 13 anos ingressou no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estando agora, né, já passando por vários cargos aqui dentro, crescendo na sua carreira e chegando ao posto de diretora, né, está à frente da Diretoria de Saúde e Assistência Social, conhecida aqui como DASAS, desde setembro de 2021. Ou seja, você, Fernanda, começa a atuar nessa área da saúde no meio de uma pandemia, né? Começou assim. Exatamente. Foi assim a história? Foi mais ou menos assim, né? Eu trabalhava especificamente com direito na atividade fim do tribunal e, de repente, surgiu a oportunidade, por conta do meu estudo da área da saúde, bioética, surgiu a oportunidade de assumir o DASAS. E foi realmente em meio à pandemia, quando estavam todos praticamente em teletrabalho, e eu recebi esse desafio, que foi um belo presente para mim. Sem dúvida. Eu quero falar daqui a pouquinho sobre teletrabalho, sobre questões da pandemia, mas antes eu queria explicar para quem nos assiste qual que é o papel, né, da sua diretoria, o papel da DASAS aqui dentro do Tribunal de Contas. Porque eu mesmo confesso que fiquei surpreso quando vim para cá, 20 anos de vida profissional no setor privado, venho para o setor público e o meu primeiro contato com o DASAS foi justamente na minha admissão. Né? E a gente está acostumado no setor privado, do exame admissional, enfim, aquela coisa muito simples, você senta ali com o médico pergunta, o que você vai fazer? Eu sou jornalista. Você está bem de saúde? Tô. Aí no meu caso, ele disse, está um pouco acima do peso, etc. E tal, está aqui. Aqui não, eu cheguei e passei por uma bateria de exames feitos dentro do tribunal, dentro do departamento. É como se nós tivéssemos um mini hospital, um pronto atendimento, inclusive, aqui dentro, né? Foi a minha sensação. Agora eu quero ouvir da diretora. Como é que funciona o que é o DASAS? O DASAS é aquele departamento que está aqui para cuidar dos servidores, né? Desde o momento que eles entram, né? Quando eles fazem um concurso ou entram no tribunal, o serviço a gente já começa com os exames admissionais. E ali realmente é um exame bem aprofundado. Os nossos médicos, eles são super criteriosos, a gente pede uma série de exames e a gente tem alguns exames que a gente consegue fazer internamente realmente no DASAS. A gente preza muito pela
pela qualidade e pela saúde do servidor, né? A gente quer que o servidor seja muito bem assistido para que ele não tenha que se preocupar com a saúde dele. Assim, o máximo que a gente pode fazer, a gente procura fazer. E a gente tem uma equipe multidisciplinar para isso no DASAS. A gente tem os médicos, a gente tem o setor odontológico, a gente tem fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, assistente social e o setor administrativo que cuida da parte de licenças médicas. Tudo está dentro do DASAS. Que coisa. E hoje são quantas pessoas que atuam lá? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas? A gente tem 30 servidores aproximadamente. 30 servidores. São 30 servidores no total. A gente tem escalas de trabalho para que a gente consiga estar atendendo durante todo o período em que o tribunal está aberto e também quando não está, porque o tribunal fica aberto ao público em um certo horário, o DASAS está sempre um pouquinho antes e um pouquinho depois. Ah, é? Para suportar todas as emergências que possam ocorrer. Qualquer eventualidade, o DASAS já está preparado. E, além disso, a gente ainda tem os plantões estendidos dos profissionais, né? Se você estiver à noite em casa e tiver algum mal-estar, tem uma escala do plantão estendido que tem um profissional disponível para te atender pelo Teams, que é a nossa ferramenta institucional. Meu Deus, mas assim, é muito completo. É super completo. É super completo. E isso é algo muito fora da curva, né? Quando a gente fala de ter um atendimento médico, de ter um suporte à saúde, assistência social, dentro de qualquer instituição pública e privada. Exatamente. E assim, a qualidade dos nossos profissionais, a competência dos nossos profissionais, realmente é um diferencial, né? Todos eles têm currículos maravilhosos, assim, são super competentes. E a verdade é isso, né? Quando eu cheguei no DASAS, uma coisa que eu percebi é que a grande maioria dos servidores não tinha noção do que o DASAS poderia oferecer, do suporte que ele poderia ter no DASAS. Né, principalmente pessoas do interior. Então, durante a pandemia foi criada a telemedicina. Então, o servidor lá do interior que quiser fazer uma consulta médica, ele faz pela telemedicina. A gente tem todas essas ferramentas disponíveis hoje. Eu acho que isso é algo assim, é um ganho muito grande, né? Eu já li certa vez uma reportagem que dizia exatamente o seguinte, né? Por exemplo, uma questão que todo mundo tem. Quem está nos assistindo agora, em algum momento da vida, é uma dor. E a dor incapacita, né? Porque a dor te tira a mobilidade, tira a vontade, etc. E era uma reportagem dizendo como a dor crônica, né? Aquela dor das costas, dor na perna, dor no braço, aquilo te acompanha, como aquilo afeta a economia de um país. Claro. Né? Afeta a produtividade, né? Produtividade. As pessoas se afastam mais, elas se aposentam mais cedo, porque faltou um cuidado lá atrás. E aí quando você diz, Fernanda, da qualidade dos profissionais, eu tomei um puxão de orelha absurdo, né? Não vou citar nomes aqui, né? As pessoas nos bastidores sabem, né? E o doutor foi muito honesto, né? Ele falou assim, olha, olhou os exames e falou assim, que bom que você chegou aqui, que agora você vai cuidar disso. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu vim aqui para trabalhar, né? Mas você vai tomar posse, assumir seu cargo, começar a trabalhar, mas nós vamos resolver isso. Porque tem coisas aqui que você está com quantos anos? Eu estou com 36. Nem se eu estivesse com 63 eu ia aceitar. Então, nós vamos cuidar. Então, uma preocupação dessa, e como é um ambiente onde nós temos aqui um universo, mesmo sendo quase 2.000 servidores, né? É uma coisa que sabe um por um, né? De lá cobrar, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, melhorou aquilo, melhorou. E isso dá toda uma questão de trazer realmente essa melhor eficiência. As pessoas se sentem mais seguras e sabem que tem um lugar a recorrer. Sem dúvida. E até mesmo quando no dia a dia, estou com a pressão um pouco mais baixa, estou sentindo uma tontura, vai nesse... Vai. E assim, além dos médicos, a gente tem os dentistas e assim, eu acho que isso é um ganho para o servidor, né? Porque de repente você acorda com um problema, com uma dor de dente, Sim. Você ter a possibilidade de dentro do seu trabalho descer de elevador e passar por um dentista que vai aliviar a sua dor, é uma coisa que é inacreditável, assim, né? Quando eu vim para cá que eu descobri que tinha dentista aqui dentro, eu falei, não é possível, né? E não é só isso, eles fazem pequenas cirurgias ali dentro, é muito completo, realmente. É um setor bem bacana, bem diferenciado mesmo. Tem também nutricionista, fisioterapia, psicologia. Sim, assistência social assistência também. Social.
que a gente dá um suporte para as famílias, dos servidores, porque às vezes a gente tem servidores que eles ficam doentes e aí a família precisa de um suporte e a nossa assistência social dá todo esse suporte para nós. E vocês fazem uma outra questão que eu estou sempre assistindo, a gente faz as reportagens, anuncia, que são as lives, né? Vocês sempre trazem profissionais. Sim. Tivemos recentemente sobre depressão, sobre problemas na gestação, ou esse universo de gestação, qualidade de vida, com o Dr. Fausto Feres, diretor do Instituto Dante Pazanese, referência nacional e internacional em cardiologia. Nós estivemos juntos lá, inclusive, numa visita, e o Dr. Fausto retribuindo, né, dessa gentileza em vir falar sobre qualidade de vida e as pessoas aqui e na internet podendo ver. Como é que esse outro lado também de educação e falar de saúde é prevenir doenças, sabe? Né? De levar informação. Como é que vocês pensam isso e como é que vocês realizam isso, Fernanda? A gente acredita que o mais importante é a prevenção, né? E desde que eu assumi esse cargo, eu venho buscando trazer prevenção de saúde. O que eu quero é que cada vez tenham menos pessoas indo para o DASAS. Isso. O meu intuito é isso. Porque a partir do momento que tem poucas pessoas frequentando o DASAS, eu estou conseguindo o que eu quero. As pessoas estão ficando menos doentes. E essas palestras todas que a gente proporciona para os servidores e a gente abre para o público externo também, é uma dessas formas, né? Porque a informação, ela é essencial para que você possa ir assimilando tudo aquilo que é necessário para que você tenha um bem-estar. Conhecer, né? Você precisa conhecer, entender. A gente fez lives esse ano sensacionais. A gente fez lives até relacionadas à depressão de crianças e adolescentes. Verdade. Pensando nos pais e mães dos nossos, que estão aqui, que têm filhos com esse problema, de que forma que a gente poderia aliviar essa dor, porque é uma dor para o pai e para a mãe. Então, a gente busca, com isso, aliviar dores, né? Desde dores físicas e dores emocionais. E essa é meu foco total de trabalho é esse, a prevenção de doenças. E nada melhor que a informação. Então, a gente busca trazer profissionais de altíssimo nível para isso, para buscar trazer todas essas informações para os servidores. E é muito interessante como a procura por essas lives tem sido muito boas, né? A audiência tem sido sensacional e a gente tem recebido sugestões de temas. Que bacana. Eles já interagem conosco pedindo temas específicos, né? E eu procuro atender na medida do possível. E mostra um lado do tribunal que além daquele que você conheceu, que você veio aqui como profissional do direito, profissional da administração, etc., na atividade fim, e mostrar que é possível ir além, sem desvirtuar a atividade fim. Isso que nós fazemos aqui é ir além, o que vocês fazem é ir além na saúde, nós aqui na comunicação, é possível. Então, quando a gente fala do setor público, que as pessoas têm aquela visão do setor público, aquela coisa, falando de saúde, né, engessada, né, imobilizada, numa maca com... não pode olhar para uma tapa, isso não existe, né? Não existe, né? Não mais, né? E eu acho que o servidor, o que a gente faz, eu digo que eu estou no bastidor, eu estou dando suporte para que os servidores consigam realizar perfeitamente e da forma mais eficiente a atividade fim do tribunal. Então, eu estou ali dando o suporte que eles precisam relacionados à saúde deles, né? E com isso, eles aumentam a produtividade, eles vêm trabalhar com mais disposição. A gente percebe que, assim, a gente tinha muitos servidores com problemas osteomusculares e com o nosso setor de fisioterapia. Eu fui um cliente um bom tempo. Exatamente. Ele proporciona um tratamento aqui bem completo. Muito. E que a pessoa recupera, de fato, a sua capacidade laboral. Outro dia mesmo eu estava descendo as escadas aqui desse auditório, ali no canto, e um dos médicos que me atendeu, na época, viu a minha situação e falou assim, mas você tá pronto de novo? Eu falei, é isso aí, agora eu já aprendi, né, a importância da terapia correta, de não negar as terapias corretas, de fazer da maneira correta. Então é um aprendizado que eu fui ter aqui, porque era um problema que eu já carregava há anos. Pois é. Né? E imagina, você teve a oportunidade aqui dentro. Aqui dentro. E sou muito grato, sem dúvida, ao que é feito lá. O que a gente
preza ali é pelo bom atendimento, né? E assim, eu nem preciso falar isso com os profissionais, porque eles vêm de uma cultura aqui dentro de atendimento aos servidores, é uma cultura muito humanizada de atendimento, né? Bem diferente às vezes do que a gente encontra aí fora, quando a gente busca um médico do convênio, enfim. Então a pessoa acaba até se vinculando muito ao médico daqui, né? E o médico conhece a história de vida daquela pessoa. Acostumado com consultas de 10 minutos. Sim, né? E aqui não, você pode descer a qualquer momento, você liga, se a agenda do profissional tiver um encaixe, você pode ir. E você encontra num elevador, você encontra num evento, você encontra no estacionamento, num café. Cria vínculo, né? O que eu acho que é essencial na área da saúde, na relação de médico-paciente, é a criação de vínculo. E às vezes é muito difícil você conseguir isso aí fora, com consultas tão rápidas, né? E aqui não, aqui você consegue criar esse vínculo. Então a relação médico-paciente fica agradável e fica muito próxima e eficiente, né? Isso é muito bom. Muito. E Fernanda, falando um pouquinho também de outras atividades transversais que vocês fazem, e que eu pude participar de algumas, né, mostrando aqui no nosso canal no YouTube, você vai ver muitas dessas campanhas encabeçadas pelo DASAS. Eu vou destacar aqui duas que eu me lembro recentes, né, que é doação de sangue, que nós fizemos aqui, com a parceria da Fundação Pro Sangue, que cede todo o aparato, né, para esse momento, né, aquelas cadeiras especiais, os equipamentos, os profissionais, para fazer desde a entrevista até o momento final da doação, captação dessas bolsas de sangue, em parceria, como nós estamos aqui bem no centro de São Paulo, e é como se fosse a cidade judiciária aqui, então em parceria com o TJ, né, com o Palácio da Justiça aqui ao lado, com a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, que é nosso vizinho de frente, e os servidores de lá podendo vir para cá, do TJ vindo para cá. E foi um dia inteiro quase de atividades e que superou, nós precisamos parar, né, as inscrições, muita gente querendo saber na hora, enfim. É um trabalho aliado com a comunicação e que foi um sucesso, essa campanha. E uma campanha mais recente, também por conta do mês do Outubro Rosa, de doação de cabelos, né, para confecção de perucas, para mulheres que estão passando por um tratamento quimioterápico. A gente sabe como o impacto na autoestima acontece, isso é muito real, e quem pode ajudar, e muita gente ajudou, né, homens inclusive, cortando seus cabelos. Um servidor aqui que eu conversei, falou assim: eu deixei o cabelo crescer na pandemia, estava em casa mesmo, e aí acabou a pandemia, a gente voltou, eu continuei com o cabelo grande, mas agora está me dando muito trabalho. E eu resolvi doar. Assuntos transversais que têm a ver com saúde, obviamente, mas também nessa questão de conscientizar e de chamar as pessoas para colaborar. Isso também é uma ação de saúde, né? Eu acho que a gente, apesar da gente ser um departamento médico interno, né, que a gente atende só servidores e dependentes, a gente precisa também fazer algo pela saúde coletiva. Eu sempre defendi isso. E essa é uma das formas, né? E a gente encontra aí muitos benefícios, tanto de auxiliar quem está lá fora e precisa desse sangue e precisa desse cabelo. Qualquer um de nós pode precisar um dia. Quem doa tem um benefício também, isso já é comprovado cientificamente, que quem faz a doação, ela tem um bem-estar tão grande, e isso contribui também para a qualidade de vida dela e para o bem-estar dela aqui dentro. Sentir que ela está numa instituição que faz esse tipo de ação e que participa desse tipo de ação em prol da sociedade, traz um bem-estar para a pessoa também, e ela começa a olhar a instituição que ela trabalha de uma outra forma, né? De uma forma mais solidária. Até. Então, eu acho que esses atos de solidariedade, eles precisam ser estimulados, né, e cada vez mais crescentes dentro aqui do tribunal. Eu tenho buscado muito isso para gerar essa sensação tanto para quem está aqui dentro, para se conscientizar. O dia da doação, as pessoas se encontram, as pessoas conversam. É um momento também de você socializar com colegas que estão participando daquela campanha. Então, são muitos aspectos que a gente atinge com esse tipo de campanha. É muito importante, não pode parar, né? Não. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Agora eu queria falar desse período pandêmico, não é? Como é que foi a gestão propriamente dita, né, do DASAS, essa questão
do teletrabalho, também do teleatendimento, né, na medicina, os cuidados com a retomada. Como é que foi todo esse processo? A gente enfrentou períodos bem difíceis, né, da pandemia. O DASAS trabalhou muito durante a pandemia, porque tudo era muito desconhecido no início. Até os nossos médicos, até eles se familiarizarem com tudo isso, né? A comunidade científica como um todo tinha muitas dúvidas, então nós também tínhamos muitas dúvidas. Tudo era muito complexo, no sentido de transmitir essas informações para o servidor, que estava ávido de entender o que estava acontecendo. Só que a gente participou daquele momento em que todos também se isolaram, né? Todos estavam nas suas casas, isolados, sem poder sair, trabalhando por teletrabalho. Apesar da gente saber que o teletrabalho transcorreu adequadamente e foi muito bem na produtividade, na questão produtividade, isso de certa forma afetou muito em muitas pessoas a parte emocional, o medo, né, da pandemia, o medo dessa doença que era até então super desconhecida. Isso gerou muitos problemas emocionais nos nossos servidores também. E que eles se prolongam até hoje, a gente percebe isso, né? E a gente está tentando, na medida do possível, trazendo informação e propondo novos atendimentos no DASAS. A gente está buscando com isso recuperar essas pessoas de alguma forma, né? Não é fácil, é um processo lento. A gente ainda encontra algumas resistências. Houve muita dificuldade na transição. Quando começou a retornar o trabalho presencial, a gente encontrou muita dificuldade. As pessoas tinham medo de vir, as pessoas achavam que estavam melhor em casa. E a gente começou a ponderar o que estava acontecendo, porque antes que não existia a pandemia, por que estava tudo bem trabalhar no presencial e depois não estava mais, né? O que tinha acontecido aí, né? E aí, eu estudando muito sobre esse assunto, porque eu queria trazer alguma coisa que ajudasse esses servidores, eu entendo de tudo isso o seguinte: quando você trabalha de casa, de certa forma, você tem uma independência, né? Você tem uma autonomia maior. Então, só que é um problema muito sério isso, porque por mais que você tenha essa autonomia, você também se isola. Sim. E o homem é um ser social, né? E você a gente volta para a caverna, né? E você para de ter esse contato social que é super necessário, né? E por mais que você tenha essa autonomia, e a autonomia faz parte, eu acho que é um dos pilares de você garantir o bem-estar de uma pessoa, é que ela tenha essa autonomia. Por outro lado, ela isolada também, você deixa de cuidar de um outro lado da sua vida. Então, a vida é equilíbrio hoje. Eu acredito que a vida é equilíbrio, né? A pessoa, ela tem como manter essa autonomia, mas ela também precisa ter o contato com os outros servidores, com os colegas de trabalho, com a chefia, né? Senão, acaba muito, esse elo, esse vínculo que precisa ser criado entre colegas e equipe, acaba sendo quebrado, né? E o que não é bom também. Haja visto que a gente viu nas escolas. Exato. Né? A necessidade de socializar, de ter a troca. Exatamente. Então, eu acredito sim que a gente possa aí ter um híbrido, né? Entre um pouquinho lá, nem um pouquinho. A vida é equilíbrio, eu acho. Você não pode ser muito radical em nenhum sentido, nem se isolar demais, porque não faz bem. E a gente tem estudos comprovando isso, o que o isolamento causou. A gente teve um aumento de depressão, a gente percebe isso. Já tem estudos que comprovam aumento de casos de suicídio. Então, a gente precisa estar muito atento, e eu tenho buscado estar muito atenta a esses servidores. Como a gente controla ali, a gente tem um setor administrativo que processa licenças médicas aqui, a gente consegue acompanhar a situação dos servidores. E eu faço questão de fazer isso, de fazer esse acompanhamento. Olha, ele está afastado há tanto tempo. E aí, vamos ver por quê? E a nossa assistência social entra em contato com ele, a gente tenta buscar esse servidor de volta, para que ele não se sinta abandonado pelo Tribunal de Contas. Com as ferramentas corretas, Sim. Da maneira correta. Sim. O nosso tempo é muito curto, né? O programa passa voando. Eu queria finalizar perguntando sobre essa questão de saúde mental. Esse é o grande ponto do século, do momento em que nós estamos vivendo o mundo. Falamos muito disso e vamos falar ainda mais, tanto no ambiente corporativo, como é o nosso caso aqui, mas também na relação familiar,
pais e filhos, relação casais, sim, família, escolas. Escola. O ponto hoje, a palavra é corpo são, ok, mente sã. As pessoas estavam esquecendo dessa segunda parte. Estavam esquecendo. Isso gerou, diz que é a nova pandemia, né? A gente vive uma pandemia de depressão e de outras condições relacionadas ao emocional e condições psiquiátricas. O aumento de consumo de antidepressivo tem aumentado muito, né? O que eu acho, sim, essencial no momento, depende do momento que essa pessoa esteja, mas o antidepressivo, ele cuida do sintoma, ele não cuida da causa, né? Uhum. E a gente precisa ir lá atrás na causa e tentar entender o que está gerando tudo isso. Não só no tribunal, mas lá fora, nas nossas vidas, com os nossos filhos, né? A gente precisa estar muito atento, eu acho. Porque os sintomas são muito sutis. Muito sutis. É diferente de uma doença física, que é aquela coisa, né? Vai ficar inchado, vai ficar vermelho, vai ficar... O emocional não, né? Não tem um exame de imagem que exato, sai. Não existe uma ressonância, uma tomografia das emoções. Não tem. Então, você prestando atenção no outro. Isso. Né? E é o que eu tenho buscado, prestar atenção no outro. Né? E o que eu gostaria, assim, que todos que estivessem nos seus postos de trabalho, prestem atenção no que está ao seu lado, porque às vezes ele está ali quietinho e parece que está tudo bem, mas às vezes não está. É verdade. E às vezes uma palavra que você fala, você muda o dia daquela pessoa. Então, o que eu tenho pregado muito para as pessoas é preste atenção em quem está ao seu entorno. Eu acho que esse é um ponto fundamental, e se nós tivéssemos que passar uma mensagem nesse programa de hoje, seria essa mensagem, seria né? Essa. De estarmos mais atentos a quem está ao nosso redor. Sim. Estarmos mais atentos ao nosso colega de trabalho, ao colega da universidade, ao colega da escola, levar adiante, sabe? Conversar, falar assim, olha, acho que fulano não está bem, você já reparou? Fulano não era assim, está meio quieto, está meio para dentro, fulana está com umas conversas aí um pouco estranhas, apresentando uma tristeza. Então, eu acho que essa é a nossa mensagem, Fernanda, né? Vamos cuidar. Cuidar e cuidar também de nós, né? Cuidar do outro e cuidar de nós, cuidar dos nossos pensamentos, né? Exato. Às vezes a gente consegue modificar um pouco o nosso dia cuidando dos nossos pensamentos, né? Tentando trocar um pensamento que seja um pouco negativo por algum outro que seja positivo, né? Então, cuidar de si e do outro. Que bacana. Acho que essa é uma grande mensagem. O Tribunal de Contas faz esse papel aqui de cuidar, né, dos seus servidores. Agora tem até uma recém-criada diretoria de gestão de pessoas, né? Nessa questão mais administrativa, enfim. Mas já temos o serviço do DASAS, esse cuidado, esse carinho que é tão fundamental. Fernanda, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Volte quando quiser para a gente falar de saúde, falar de cuidado, de autocuidado, de cuidado com o outro. Promoção da saúde, porque a gente fala muito de doença. Sim. Né? A gente tem que falar de saúde, de viver melhor, viver bem, onde quer que a gente esteja. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade de mostrar um pouquinho do DASAS, mostrar um pouquinho desses nossos bastidores. E é uma oportunidade única para mim. Muito obrigada. Muito bem, conversamos nesta edição do nosso Controle Externo com Fernanda Borges Queiro, diretora do Departamento da Diretoria de Saúde e Assistência Social do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assuntos importantes que você pode levar para a sua casa, para a empresa onde você trabalha, para o órgão público que você trabalha, porque promover saúde e promover bem-estar é promover uma sociedade cada vez mais avançada. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!